A graça e a paz, queridos. Que bom mais uma vez estarmos aqui para aprender um pouco mais da palavra desse Deus tão maravilhoso que tanto tem feito por nós. E nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse, né? Nós estamos falando sobre a escatologia, o estudo dos últimos tempos. E hoje, dando continuidade, como nós já vimos algumas questões relativas ao livro de Apocalipse, já vimos também algumas questões relativas a Jesus Cristo. Na aula passada, o pastor Otacílio ele respondeu algumas perguntas sobre a volta de Jesus. E hoje nós teremos uma aula falando sobre o arrebatamento. E quem vai estar trazendo, quem vai estar ministrando essa aula para nós é o pastor Josafá, da Primeira Igreja do Nazareno. Tá certo? Então espero que você tenha uma boa aula, abra seu coração, abra o seu entendimento essa noite e peça a Deus que Ele possa abrir tudo isso para que nós possamos compreender melhor essa palavra tão abençoada. Amém? Nessa aula você vai ver um pouco mais também sobre aquilo que nós falamos na terceira aula, sobre os pré-tribulacionistas, os pós, os mesotribulacionistas. Ele vai dar um apanhado muito maior para que nós possamos entender um pouco mais sobre isso. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento, porque Tu tens, Senhor, falado ao nosso coração, Tu tens, Senhor, ministrado ao nosso coração a Tua palavra, Deus. Quero te agradecer pela vida de todos aqueles que cooperam, Senhor, com esse ministério direta e indiretamente, Pai. Já te pedindo também uma bênção especial pelo pastor Josafá, que disponibilizou do seu tempo, que se disponibilizou. A paz do Senhor, meu amado, minha amada irmã, que bom estar com você aqui neste momento para a gente falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Esta doutrina, que se encaixa dentro da teologia como escatologia, é importantíssima. Para iniciar esta aula, vamos, como diz o dito popular, começar do começo. Vamos ver o que os pais da igreja têm a dizer sobre o arrebatamento. Porém, antes desse estudo, será necessário analisarmos brevemente as visões mais comuns sobre o Apocalipse. Primeira visão, nós temos a visão pré-tribulacionista ou pré-tribulacionismo. Esse ensino foi criado por John Darby no século XIX, é um estudo recente, que disse que a igreja será arrebatada antes da tribulação, em uma volta secreta de Jesus para buscar somente a igreja e a levar ao céu. Aqui na terra ficarão os ímpios durante 7 anos. Alguns deles acreditam que ficarão sem a presença do Espírito Santo, que será tirado da terra. E, ao fim deles, Jesus volta de novo. Desta vez, de forma visível, quando todo olho o verá. Vamos a alguns textos. É importante que nós estudemos alguns textos bíblicos que são usados pelos pré-tribulacionistas para respaldar esta visão que eles têm, essa teoria que eles têm. Os textos mais utilizados para defender o arrebatamento pré-tribulacionista são Romanos 8:1, 1 Coríntios 15:51, 1 Tessalonicenses 1:10, 4:17, 5:9 e Apocalipse 3:10. Outro argumento muito usado é que após o capítulo 3 a palavra igreja, ela não é mais encontrada no livro de Apocalipse. Isso é um respaldo que os pré-tribulacionistas encontram para fundamentar a sua teoria. E só volta a aparecer a palavra igreja no final do livro. Dentro dessa linha de interpretação, durante o período de grande tribulação, a igreja estará no céu, participando das bodas do Cordeiro. Vamos então ler alguns textos que são usados pelos pré-tribulacionistas para respaldar sua teoria. Primeiro texto está em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Aconselho você a pegar sua Bíblia agora, para que a gente possa acompanhar, você possa acompanhar conosco a leitura desses textos, tá certo? Então pegue sua Bíblia aí, vou dar um tempinho para você pegar sua Bíblia. Pegou? Tá aí com ela? Então vamos continuar. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas
segundo o Espírito. O outro texto que os pré-tribulacionistas utilizam para respaldar sua teoria está em 1 Coríntios 15, 51. 30 segundos para você achar. Vamos lá. Vê quem é bom de Bíblia aí para achar os textos. Amém? Achou? Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Bom, esta é um versículo que não mostra apenas uma visão pré-tribulacionista. Querido, eu vou ler somente os textos, depois a gente vai fazendo as conclusões, tá certo? O próximo texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Então, 1 Tessalonicenses 1, 10. Tempinho para você achar. Achou? Amém. Vamos lá. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Preste bem atenção. Nós estamos falando da teoria pré-tribulacionista. Para eles, quando o texto de 1 Tessalonicenses fala de nos livrar da ira vindoura, eles relacionam esse texto com a grande tribulação que virá sobre os homens. Agora vamos ler 1 Tessalonicenses 4,17. Você aproveita, fica no 1 Tessalonicenses que a gente vai ler outros textos referentes a ele, ok? Amém? Vamos lá então? Achou? Isso, querido. Então vamos lá. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Bom, eu não preciso dizer a você que esse texto é muito claro no que se refere ao arrebatamento. Presta bem atenção. Vou reforçar uma coisa com você. Nenhuma das três teorias nega o arrebatamento. A discussão aqui é apenas quando este arrebatamento será efetivado. Então não é uma questão de acontece ou não acontece. É uma questão de quando este arrebatamento acontecerá. Bom, lendo ainda, eu pedi para você ficar em 1 Tessalonicenses, porque a gente vai ler agora o capítulo 5, o versículo 9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, estou passando para você a teoria pré-tribulacionista, que acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. Nesse texto, onde é que há o respaldo para a teoria deles? Está justamente na parte do texto que diz assim que Deus não nos destinou para a ira, e eles associam a ira à grande tribulação, ok? Mais um texto que é usado pelos pré-tribulacionistas. Apocalipse 3:10. Vai lá, rapidinho, querido. Procura aí. Achou? Isso, é o último livro da Bíblia. Isso, para aqueles que não têm muita habilidade. Achou? Vamos lá. Apocalipse 3:10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Vou fazer um comentário pessoal. Nesse texto, os pré-tribulacionistas ignoram totalmente que essa carta aqui, esse trecho de Apocalipse, está sendo direcionado à igreja de Sardes, certo? E eles associam guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo como sendo uma questão de não passar pela grande tribulação. Bom, esta é a ideia dos pré-tribulacionistas. Agora nós vamos a uma outra teoria, chamada de midi-tribulacionismo ou mesotribulacionismo. O que é essa teoria? É ainda mais recente, ela é mais recente que o pré-tribulacionismo, pois buscou conciliar
ambos os pontos de vista, do pré e do pós, se colocando entre eles. Para os midi ou mesotribulacionistas, a igreja será arrebatada no meio dos 7 anos de tribulação. Começou a grande tribulação, 7 anos de tribulação, a igreja é arrebatada no meio dela. Esse ponto de vista, porém, se equipara muito ao pré-tribulacionista. Vou reforçar com vocês para que a sua cabeça não fique confusa. Nenhuma das 3 teorias nega o arrebatamento. Todas dizem que o arrebatamento acontecerá. O que elas discutem é quando o arrebatamento acontecerá. É essa questão que está em jogo. A principal defesa do mesotribulacionismo é uma cronologia dada em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3, onde o anticristo parece ser revelado antes do arrebatamento da igreja, além de uma combinação entre a trombeta de 1 Coríntios 15, 52 com a trombeta de Apocalipse 11, 15. Então, espera um pouquinho, eu vou ler os textos com vocês, tá bom? Então, podemos começar? Primeiro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e versículo 3. Amém? Achou? Acompanha aí. O texto diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse texto, então, é um dos textos usados pelos meso ou midi-tribulacionistas que falam sobre um arrebatamento que ocorrerá no meio dos 7 anos de grande tribulação. Ok? O próximo texto. Vou esperar um pouquinho. 1 Coríntios 15, 52. Vou fazer igual o estudo na igreja. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Amém. Posso ouvir o seu amém daqui, hein? Vamos lá então. 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Bom, não vou comentar ainda. No final eu comento as 3, tá certo? Vejamos agora Apocalipse. Apocalipse 11, 15. O texto diz assim: O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Bom, trombeta é aviso de que o rei está voltando. Tanto os pré-tribulacionistas quanto os pós-tribulacionistas e os meso ou midi-tribulacionistas acreditam que essa trombeta será o sinal da vinda do Filho do Homem, de Jesus, do arrebatamento. Isso é comum a todos eles. Bom, agora a gente vai para a terceira e última teoria, chamada de pós-tribulacionismo. É a visão crida unanimemente por todos os primeiros cristãos e por todos os pais da igreja durante séculos, e também por todos os reformadores. Lutero, Calvino, todos eles criam dessa forma. Até a época de Derbe. Esse rapaz, esse abençoado de Jesus, ele teve essa visão a partir da reunião de uma visão de uma outra pessoa. Então ele pegou praticamente a carona em uma visão de outra pessoa e organizou o pré-tribulacionismo, tá certo? Até a época dele, que é no século XIX. Do pré-tribulacionismo que nós já falamos, tá? Estou dizendo que todos os reformadores, como Lutero, Calvino, acreditavam no pós-tribulacionismo,
que a igreja passaria pela grande tribulação e seria arrebatada no final, até a época desse tal de Derbe que criou o pré-tribulacionismo. Essa visão é simples. Existe uma única volta de Jesus, visível, e ao final da tribulação também há somente duas ressurreições, que são aqueles que ressuscitam para a vida eterna e aqueles que ressuscitam para a perdição eterna, de acordo com o relato de João, do apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e versículo 5. Bom, estas são as visões atuais sobre o arrebatamento da igreja, tá? Tanto pré-tribulacionismo, meso ou mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. A Igreja do Nazareno possui uma postura bastante livre em seu manual a esse respeito. Falaremos em outra aula, tá certo? Vamos então a um documento muito importante do primeiro século. Querido, eu não quero que você, querida, também, né? Querida e querida, eu não quero que você acredite da forma que eu creio. Não quero levar você a isso, tá bom? Mas eu vou apresentar alguns argumentos que reforçam a ideia do pós-tribulacionismo. Estes argumentos estão disponíveis em livros e na própria internet também você vai encontrá-los, tá bom? O primeiro documento que eu gostaria de citar para você é um documento chamado Didaquê. Ele foi escrito por volta do ano 70, 90 depois de Cristo no máximo, tá bom? Este é provavelmente o mais importante documento pós-apostólico. Pós-apostólico, os apóstolos morreram e foi escrito por homens considerados pais da igreja, na história da igreja, pois é datado de época muito remota, ainda no século I, no primeiro século depois de Cristo, quando ainda alguns apóstolos estavam vivos e que resume em 16 capítulos as crenças cristãs daquele tempo. O último capítulo é o que desperta maior interesse nosso, pois é o que trata especificamente sobre escatologia, sobre os acontecimentos dos últimos dias. Observe aí, está vendo? Esta é a imagem do documento chamado Didaquê. Ele foi escrito justamente entre os anos 70 a 90 depois de Cristo e ele corresponde ao finalzinho do período dos apóstolos, de João principalmente, tá certo? Este documento que você está vendo, ele tem muitas coisas interessantes. As muitas menções de trechos do Didaquê em escritos da Igreja Antiga atestam a sua importância. Ela deve ter gozado de ampla circulação. Esse Didaquê deve ter rodado muitas igrejas por algum tempo, sendo aceito pelo menos por uma parte da igreja como um livro digno de ser lido no culto divino. Clemente de Alexandria cita a Didaquê uma vez como escritura, grafê, mas não como, preste atenção, é isso que eu quero que você deixar bem claro. Vou deixar isso aqui bem claro para você. Apesar da importância histórica desse documento chamado Didaquê, ele nunca foi relacionado como canônico, tá? Ele não é um livro que deveria estar na Bíblia, ok? Ou seja, nunca foi colocado como livro sagrado. Estou citando apenas para fornecer a você informações a respeito de como era a visão dos pais da igreja sobre o arrebatamento da igreja de Cristo. Vou dar um exemplo, tá certo? Primeiro exemplo, vamos lá. Esse é um trecho do Didaquê. Diz assim: de fato, nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas e os corruptos. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor se converterá em ódio. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo e muitos escandalizados perecerão. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura do céu. Depois, o sinal do toque da trombeta. E em terceiro, a ressurreição dos mortos. O que a Didaquê é exatamente? Ela é um ensino pós-tribulacionista. É assim que alguns consideram.
Além dela não mencionar absolutamente nada de arrebatamento secreto, como é o caso que tanto os mid como meso tribulacionistas aprovam, quanto os pré-tribulacionistas também, ela não mostra esse arrebatamento secreto. A volta de Jesus para eles, ou a ressurreição dos mortos, para eles, dentro do Didaquê, não acontece antes da grande tribulação. Ela ainda é clara em afirmar que toda criatura humana passará pela prova de fogo, ok? Então é isto que está registrado no Didaquê. Quero passar para você agora alguns pais da igreja também que falaram a respeito dessa questão do arrebatamento da igreja. Vejamos agora, Justino. Justino menciona apenas 2 vindas de Cristo. Uma há 2000 anos, sem glória. Outra no futuro, com glória. Primeira vinda em carne, através de Maria, nascer como um menino, crescer, morrer, ressuscitar, e agora a segunda vinda. Justino ainda afirma que o anticristo cometerá iniquidades contra nós, os cristãos, indicando que nós passaremos pela grande tribulação, que nós veremos o anticristo. A igreja verá o anticristo, segundo a visão desse pai da igreja chamado Justino. Outro pai da igreja que apoia, quando a gente fala pai da igreja, são aqueles primeiros cristãos da primeira era, depois dos que os apóstolos morreram. Irineu de Lyon, ou de Leão. Algumas pessoas colocam Irineu de Leão, mas o nome mais comum dele é Irineu de Lyon. Ele viveu entre 120 e 220 depois de Cristo. Ele foi um dos mais importantes pais da igreja do segundo século e dedicou um capítulo da sua obra mais famosa, chamada Contra as Heresias, para abordar os assuntos escatológicos. E ele, como cristão, mostrou saber que a igreja passará pela grande tribulação. Esta é a visão de Irineu, um dos pais da igreja. Outro pai da igreja que também apoia essa visão pós-tribulacionista é Hipólito de Roma, que viveu entre 170 e 235 depois de Cristo. Ele escreveu na passagem do segundo para o terceiro século depois de Cristo. Ele é descrito como sendo o maior teólogo romano daquela época e produziu um tratado que trata exclusivamente de escatologia, chamado Tratado sobre Cristo e o Anticristo. Nesse tratado, Hipólito deixa muito claro, por diversas vezes, que os cristãos passarão pela grande tribulação e que só serão arrebatados depois dela. Essas são as bases nas quais está firmado o ensino da teoria pós-tribulacionista, além, é claro, dos textos bíblicos. Da mesma forma que eu falei dos textos bíblicos que apoiam o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo, o meso, agora também vou mostrar para vocês alguns argumentos pré-tribulacionistas e no que eles se baseiam. A primeira coisa que eles se baseiam é no sermão escatológico, nos evangelhos de Mateus 24, Marcos, capítulo 13, Lucas, capítulo 21. Então, eles se baseiam nesses sermões dados pelo próprio Cristo, mostrando a questão da grande tribulação. Esses textos deixam bem claro que Jesus só voltará após o período da grande tribulação. Outros textos que eu quero apresentar para vocês. Segundo Tessalonicenses 2:3, o apóstolo Paulo afirma que antes de Cristo voltar, o anticristo se manifestará. Então, ele se manifestando, logicamente, eu vou ter uma tribulação. Em 2 Pedro 3, o apóstolo Pedro também descreve a vinda de Cristo como um evento único. Vem, arrebata, leva a sua igreja. No livro do Apocalipse, em nenhum momento é mencionado 2 fases da volta de Jesus. Eu estou falando dos pós-tribulacionistas. É a forma como eles veem a questão do arrebatamento. E quando a segunda vinda é descrita, ela ocorre após o período de tribulação. Preste bem atenção, querido, minha querida. Minha função aqui é te passar as principais formas de crer a respeito do arrebatamento da igreja. Por isso,
quero passar para vocês algumas percepções que eu considero importantes, independente da posição que você assuma. Se você vai acreditar na teoria do pré-tribulacionismo, não, a igreja não passará pela grande tribulação, será arrebatada antes do anticristo se manifestar. Amém. Se você vai abraçar a teoria do mid ou mesotribulacionismo, não, a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Ou se você vai assumir a postura de pós-tribulacionismo. Então, independente dessas três posições que você assumir, eu quero lhe passar algumas ideias. A primeira coisa, viva uma vida de santidade. Bom, Jesus Cristo vem antes da grande tribulação. Estou vivendo uma vida de santidade. Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja no meio da grande tribulação. Estou vivendo uma vida de santidade. Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja depois, pós-tribulação. Eu estou vivendo uma vida de santidade. Amém? Então, é a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para você. A segunda coisa, muito importante também, é não deixe pequenas quebras de relacionamento atrapalhar a sua paz e também a sua comunhão com Deus. O que é que a Bíblia nos fala? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Terceira coisa, independente do posicionamento que você vai ter, mantenha comunhão com Deus. Amém, querido? Amém, querida? Então, eu apresentei para vocês 3 teorias. Vou repetir para reforçar. Nenhuma das 3 teorias nega o arrebatamento. Todas elas dizem, o arrebatamento da igreja com certeza acontecerá. O que elas discutem, então, pastor? Elas discutem quando esse arrebatamento acontecerá. Se é antes da tribulação, da grande tribulação, pré-tribulacionismo. Se é no meio da tribulação, meso ou mid-tribulacionismo. Se é depois da grande tribulação, pós-tribulacionista. Mas todos os 3, eles creem totalmente. E se você olhar direitinho, muitos textos que um cita, o outro também cita. Foi uma observação que eu fiz. Tá certo? Então, independente, creia, Jesus voltará. Ele arrebatará a sua igreja. E eu preciso viver em santidade, em paz com todos e mantendo a minha comunhão com Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Na próxima lição, na próxima semana, nós veremos a posição da igreja do Nazareno sobre o arrebatamento da igreja. Como nós cremos como igreja e um adendozinho também. Vou passar para vocês também uma visão de John Wesley sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Deus abençoe sua vida, abençoe sua família poderosamente. Querida igreja do Jardim Botânico, Deus continue abençoando esta igreja amada. Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Que aula maravilhosa. Obrigado, pastor Josafá, por essa aula tão abençoada. Tenho certeza que a nossa mente ela foi bem preparada depois de tanta informação na qual nós obtivemos agora nesse momento. Mas, porém, eu quero reforçar o convite que o pastor Josafá deixou aí para você, para que na próxima quinta-feira nós possamos estar juntos mais uma vez. Você, eu, toda a igreja, o pastor Josafá também vai estar mais uma vez conosco, falando agora um pouco sobre a visão de arrebatamento, uma visão da igreja do Nazareno, né? Falando com a visão de John Wesley, né? Lembrando que futuramente nós iremos estudar um pouco sobre isso. A nossa igreja ela é armínio wesleyana, então a visão de John Wesley sobre isso vai ser muito interessante. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já estou aqui ansioso, esperando pela próxima aula, na qual nós estaremos estudando aqui na próxima quinta-feira. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz, que Deus abençoe a todos. E lembre, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas eles possam entender e compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.